O programa a seguir tem imagens fortes. Aconselhamos critério. Os céus sobre o Japão. 9 de agosto de 1945. Em 3 dias, os Estados Unidos vão jogar uma segunda bomba atômica. Em poucos segundos, 30% de Nagasaki fica destruída e mais de 40 mil pessoas desaparecem. 5 dias depois, o Japão se rende. Esta nova superarma é usada 2 vezes para reduzir a guerra e salvar vidas americanas. Essa é a história aceita. Mas agora, alguns a estão contestando. A bomba foi usada. E, por conseguinte, não importa o quão terrível foi e que motivos teve. Isso é um mito. Desastres não acontecem simplesmente. Eles são provocados por uma cadeia de eventos decisivos. Vamos desvendar as decisões fatais daqueles últimos segundos, pouco antes do desastre. Segundos fatais. Nagasaki, a bomba esquecida. Pacífico Central. Base aérea de Tinian. 9 de agosto de 1945. O sargento William Barney e seus colegas do grupo de bombardeiros estão se reunindo para uma missão ultra-secreta. Eles vão jogar o Homem Gordo sobre o Japão. A segunda bomba atômica americana. A primeira, chamada Menininho, atingiu Hiroshima 3 dias antes. Os Estados Unidos esperam que a bomba leve o Japão à rendição. Todos nós achávamos que aquilo seria o fim. Esperávamos que fosse o fim da guerra. William Barney era o operador do radar no avião do The Great Artist, um dos 3 aviões envolvidos no ataque. Sua missão é tirar as medidas da explosão. O Big Stink vai filmá-la e o Boxcar vai jogar a bomba. – 2.500 quilômetros dali, nas ilhas do Japão. Durante 8 meses e meio, suas cidades principais foram destruídas quando as forças aéreas dos Estados Unidos executou vários bombardeios. Por todo o país, famílias como a de Sakui Shimohira estavam vivendo com medo do próximo ataque. Nós sempre dormíamos dentro dos abrigos antiaéreos. Mas na noite do dia 8, pela primeira vez em muito tempo, nós dormimos em casa. 2h49 da manhã. O B-29 Super Fortress Boxcar decola. Seu piloto, o Major Sweeney, é o líder da missão. Behan é o homem encarregado de soltar a bomba. No fundo do avião estão sentados o navegador Jim Van Pelt e o comandante Ashworth, o homem a bordo que melhor conhece o funcionamento da bomba. As tripulações se preparam para um voo de 5 horas. Primeiro, elas vão se reagrupar na ilha de Yakushima. Depois, vão viajar em comboio até o alvo, a cidade de Kokura. Às 7h50 da manhã. Um avião americano sobrevoa a casa de Sakui.
Minha mãe nos acordou e disse: vamos depressa para o abrigo antiaéreo, vamos ser bombardeados. Fomos avisados para não deixarmos o abrigo por nenhum motivo, nem voltarmos para casa. Alguns quilômetros dali, Sumiteru Taniguchi, de 18 anos, está entregando cartas. Quando a gente trabalha nos Correios, não dá para parar de trabalhar só porque os alarmes de ataque aéreo soaram. Eu não procurei refúgio em nenhum abrigo. É um voo de reconhecimento conferindo o clima, não é um bombardeio. Assim, o alarme de ataque aéreo é interrompido e as pessoas começam a sair dos abrigos. Preocupada, a mãe de Sakui manda que ela e sua irmã permaneçam lá. Às 8h10 da manhã. O Boxcar se aproxima da ilha de Yakushima. Aproximação do ponto de encontro, capitão. Entendido, Jim. Comece a preparar a altitude de bombardeio. The Great Artist chega logo depois. Boxcar já estava lá quando chegamos. O terceiro avião não tinha chegado. Não havia sinal do Big Stink. Sob ordens rigorosas para manter o rádio em silêncio, as tripulações não podem contatar o avião desaparecido e começam a voar em círculos. Enquanto estávamos ali, recebemos os relatórios dos aviões meteorológicos. O tempo está claro sobre Kokura. A ordem para as tripulações é: a bomba só pode ser jogada se conseguirem ver o alvo. Então, eles poderiam partir assim que o Big Stink chegasse. Chegamos lá e esperamos. Teoricamente, deveríamos esperar uns 15 minutos. Enquanto isso, a 276 quilômetros dali, em Nagasaki, Sakui, de 10 anos, ainda está no abrigo antiaéreo com sua irmã e sobrinho. Sentamos nas esteiras e nos sentimos muito aliviados. 8h50 da manhã. O Boxcar e o The Great Artist estão voando em círculos há 40 minutos. Um problema no tanque de combustível significa que a autonomia do Boxcar tem que se restringir. E é ele que está com a bomba, o homem gordo, em sua porta de liberação. Cada segundo que eles esperam queima combustível precioso. Informe o Hopkins. Hopkins, nenhum sinal do Big Stink ainda. Uma vez que o Big Stink só está transportando equipamento de filmagem, não é preciso que os outros dois aviões esperem por ele. Sweeney precisa tomar uma decisão. Que se dane, não podemos mais esperar. Ele então dá o sinal de liberado para o The Great Artist. Os dois aviões seguem para a cidade de Kokura, a 390 quilômetros dali. 9h20 da manhã. Os dois aviões se aproximam da cidade. Quando chegamos a Kokura, o clima começou a mudar. 9h45 da manhã. Os céus claros registrados pelo avião meteorológico há 1 hora dão lugar a nuvens.
Sweeney sinaliza então o início do percurso de bombardeio. Fizemos 3 aproximações e não conseguimos ver. 10h30 da manhã. Sweeney cancela o ataque a Kokura. A missão abortada lhes custou 45 minutos de combustível. Jim, leve-nos ao alvo secundário, Nagasaki. A 156 quilômetros de distância, Nagasaki é a cidade onde Sakui e Sumiteru moram. Como estamos de combustível? Apenas 5.600 litros, senhor. Essa quantidade é apenas suficiente para alcançar Nagasaki e voltar em segurança para a base. Mas isso só se eles descarregarem a carga do avião. Eles precisam, então, jogar a bomba, não importando as condições do clima. Ashworth, você aceita uma leitura do radar se não conseguirmos ver o alvo? Como detonador, apenas Ashworth tem autoridade de aceitar o arremesso por radar. Sim. Será Nagasaki. Por acesso visual ou por radar, faremos o arremesso. 10h55 da manhã. O Boxcar e o The Great Artist chegam a Nagasaki. Os bombardeiros são localizados, mas são confundidos com aviões meteorológicos americanos. Nenhum alarme é disparado e a cidade com 270 mil habitantes continua na normalidade. Sweeney sinaliza o início da aproximação de bombardeio guiada por radar. Mas pouco antes do arremesso da bomba... Consegui. Eu estou vendo a cidade. Manda ver, Birra. A tripulação muda para bombardeio visual. 11h02 da manhã. O homem gordo é arremessado a 8.800 metros. Os 2 aviões imediatamente fazem uma curva para escapar da explosão. Eu ouvi o ronco de um avião. Achei estranho, porque o alarme de ataque aéreo tinha sido desligado e quando olhei para trás... Com uma força de 22 quilotoneladas de TNT, o homem gordo gera calor de mais de 4.000 graus Celsius e ventos de até 1.000 quilômetros por hora que varrem a cidade. Eu soltei um grito forte. Eu só me lembro até aí. O The Great Artist sobrevoa Nagasaki filmando os efeitos logo após a explosão. Todos nos levantamos e olhamos para baixo. O cogumelo foi se formando. E surgiu um rastro de fumaça a partir da base dele. Em Nagasaki, silêncio absoluto.
6,7 quilômetros quadrados da cidade tinham sido reduzidos a entulho. Mais de 40 mil homens, mulheres e crianças foram vaporizados. Outros 70 mil estão feridos. Eu me levantei e olhei em volta. Por onde eu passava, todas as casas estavam destruídas. Apenas a última casa onde eu tinha entregado cartas estava em pé. No abrigo, Sakui recobra a consciência. O túnel estava cheio de pessoas cujos olhos tinham saltado das órbitas e estavam pendurados ao lado dos narizes. Não se sabe como a irmã de Sakui e o sobrinho também sobreviveram. Ela pensa na mãe. A cidade está coberta de cadáveres. Este corpo com um dente de ouro deve ser minha mãe, eu pensei. Ai, mãe. E eu chorei e segurei a mão dela. Mas quando toquei nela, o corpo dela se esfarelou. Subiteiro busca ajuda. E conforme ele andava, eu olhei para as minhas mãos e a pele de meu braço esquerdo, do cotovelo até os dedos, estava pendurada como se fosse um trapo. Tinha uma coisa preta grudada nas minhas mãos. Mais de 100 mil pessoas morreram instantaneamente pelas bombas atômicas arremessadas sobre Nagasaki e Hiroshima. Nos meses e anos seguintes, milhares de japoneses morreram por causa da radiação liberada durante aqueles ataques. Cinco dias depois de Nagasaki, o presidente americano Harry Truman convoca uma entrevista coletiva. I have received this afternoon a message from the Japanese government. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. A guerra no Pacífico acabou. As duas bombas nucleares cumpriram seu dever. Os Estados Unidos afirmam que elas foram necessárias para impedir a invasão terrestre do Japão, o que poderia provocar a perda de muitas vidas de americanos. Esta se torna a história oficial. Mas depois de passar 10 anos analisando arquivos americanos, russos e japoneses, o historiador e escritor Tsuyoshi Hasegawa chegou a uma conclusão muito diferente. A bomba foi usada. E por conseguinte, não importa o quão terrível foi e que motivos teve. Isso é um mito. Agora, revendo os eventos daquelas semanas fatídicas e analisando a fundo os arquivos, podemos descobrir a verdadeira história da bomba, seu efeito na rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial. Dezembro de 1941. O Japão faz um ataque surpresa contra uma frota americana em Pearl Harbor. – 2.402 soldados americanos morrem. É o início de uma batalha que vai tomar conta do Pacífico durante 4 anos.
Essa guerra mata mais de 2 milhões de soldados e civis japoneses e ao menos 100 mil soldados americanos. Os americanos queriam então pôr um fim na guerra o quanto antes. No final de 1944, as tropas americanas ocuparam as Ilhas Marianas. Isso lhes oferecia pistas de pouso e decolagem a uma boa distância do Japão continental, permitindo ataques aéreos devastadores contra o eixo industrial do inimigo e cidades densamente povoadas. Mais de 60 delas foram reduzidas a cinzas. Eles esperavam que isso fizesse com que o Japão se rendesse. Mas os japoneses mantêm a estratégia de Ketsugo. Guerra total. A Operação Ketsugo era uma operação terrível, porque tinha sido criada para transformar cada soldado e cada civil em um kamikaze. A ideia era provocar danos suficientes para diminuir o ânimo dos americanos. Os líderes americanos sabem que o Ketsugo provocaria muitas mortes em qualquer invasão liderada por terra. Então eles decidem usar a bomba. Durante muitos anos, os americanos foram encorajados a acreditar que a opção tinha sido estritamente entre a bomba e a invasão. Essa crença inflexível é incorreta historicamente. O historiador Barton Bernstein acredita que havia uma terceira opção clara: invadir o Japão por duas frentes com um aliado forte. Desde 1943, os americanos vinham tentando convencer os russos a romper seu pacto de neutralidade com os japoneses. Um ataque em duas frentes dos Estados Unidos e da Rússia forçaria o Japão a espalhar suas tropas mais esparsamente. A entrada soviética na guerra poderia ter acelerado o final da guerra e reduzido o número de mortes para as forças americanas. Em julho de 1945, o presidente Truman encontra seus colegas soviético e britânico em Potsdam, na Alemanha derrotada, para discutir a Europa do pós-guerra e o jogo final no Pacífico. Stalin revelou que a União Soviética iria se juntar à guerra contra o Japão em 15 de agosto. By August 15th. Truman espera que a guerra termine quando a Rússia se juntar à invasão. Naquela noite, ele escreveu em seu diário: Stalin vai entrar na guerra contra os japoneses no dia 15 de agosto. Esse será o fim deles. Uma invasão do Japão por terra agora é uma opção viável. Os Estados Unidos têm agora o que querem. O Japão será esmagado em duas frentes e as perdas americanas serão minimizadas. Mas Hasegawa acredita que exatamente quando Truman consegue o apoio dos russos, ele muda de opinião. Em Potsdam, o conflito entre as potências ocidentais e a União Soviética fica tenso em relação à Polônia, na Europa Oriental. Depois da rendição da Alemanha em maio de 1945, as forças soviéticas se concentram na Europa Oriental. Eles fazem grandes e clamorosas invasões na Alemanha Oriental, ocupando os estados bálticos, Polônia, Tchecoslováquia, Romênia e Bulgária. A Rússia é uma potência em expansão. Para os Estados Unidos, é poder demais. Truman e seus conselheiros temem que, se os soviéticos entrarem na guerra no Extremo Oriente, eles vão invadir áreas enormes da Ásia também. Truman enfrentou um dilema: se ele deveria ou não acolher a entrada da União Soviética na guerra.
A entrada soviética na guerra, obviamente, salvaria vidas americanas, mas, ao mesmo tempo, isso custaria a expansão soviética. Truman fica preso a um aliado em quem ele não confia. Mas vê a oportunidade de acabar com a guerra antes da Rússia entrar nela e mostrar a eles que os Estados Unidos dominam a tecnologia militar com armas nucleares. Uma bomba está pronta para sair e outra está sendo testada no deserto do Novo México. Em 21 de julho, Truman recebe o relatório do teste. O teste foi muito mais bem sucedido do que eles esperavam. E Truman ficou muito animado. Com a bomba atômica, ele poderia acabar com a guerra sem os soviéticos. Mas para que isso aconteça, os Estados Unidos precisam jogar uma bomba antes de 15 de agosto, a data que os soviéticos dizem que vão entrar na guerra. Truman pede que seus conselheiros divulguem rapidamente a Declaração de Potsdam, pedindo que o Japão se renda incondicionalmente ou encare uma completa destruição. Os líderes japoneses ignoram a declaração. Agora existe uma corrida entre a entrada soviética e a bomba atômica. No dia 6 de agosto de 1945, os Estados Unidos jogam o menininho em Hiroshima, enquanto o Exército Vermelho ainda está mobilizando suas tropas ao longo da fronteira com a Manchúria. Stalin ficou chocado ao saber que os Estados Unidos tinham usado a bomba tão rapidamente. E ele pensou, acabou. A bomba atômica forçaria a rendição do Japão e o jogo acabava. Ele ficou muito aborrecido. Senhor, um telegrama. Obrigado. Stalin acredita que seu objetivo, expandir o Império Soviético Ásia adentro, havia acabado. Então, ele recebe uma mensagem urgente de seu ministro do exterior. Os japoneses querem ajuda soviética. O Japão ainda estava mantendo aquela política de buscar ajuda de Moscou para mediar o fim da guerra. Para Hasegawa, esta mensagem confirma que a bomba de Hiroshima não persuadiu o Japão a se render. Para Stalin, esta mensagem é uma corda salva-vidas. A guerra no Pacífico ainda não havia acabado. Ele ordena imediatamente que o exército soviético comece a guerra. No dia 9 de agosto, enquanto os preparativos estão sendo feitos para que a segunda bomba americana seja jogada, 1,5 milhão de tropas russas cruzam a fronteira da Manchúria. O Exército Vermelho rapidamente domina as fracas tropas japonesas. Em poucas horas, o exército japonês abandona Changchun, a capital da Manchúria. O alto comando do Japão organiza uma reunião de emergência em uma casa-mata embaixo do Palácio Imperial. A entrada soviética na guerra força os legisladores japoneses a encarar a possibilidade de rendição. Hasegawa acredita que esta é a primeira vez que a rendição é levada seriamente em consideração. Os líderes do Grupo dos Seis do Japão, composto de 3 membros do Grupo Pomba da Paz e 3 falcões do Grupo de Guerra, apesar de terem visto sua marinha destruída, sua força aérea dizimada, suas tropas morrerem aos milhares, centenas de milhares de civis morrendo nos bombardeios,
e a bomba de Hiroshima recusam a rendição. Todo mundo teve de se sacrificar para a guerra. Se houve mortes, é uma pena, mas faz parte da guerra. Mas o obstáculo principal para o grupo dos 6 são os termos americanos. Our command has been, and it remains, unconditional surrender. Eles temem que isso possa significar o fim de sua dinastia imperial, a personificação da soberania e a identidade do Japão. Eles interpretam rendição incondicional com a destruição do sistema imperial. E isso eles não conseguem aceitar. O grupo dos 6 está desesperado para manter o imperador e o sistema imperial. Mas os Falcões e as Pombas da Paz seguem estratégias diferentes para garanti-lo. O Partido de Guerra planeja provocar tanto dano nos americanos com Ketsugo que eles chegariam a um acordo sobre os termos de rendição. O Partido da Paz tenta mediar a paz através dos russos. Mas quando os soviéticos invadem o Japão, os dois planos falham. A entrada soviética na guerra destruiu totalmente a esperança do Partido da Paz em acabar com a guerra através da mediação soviética. Para o exército, aquilo destruiu a esperança de dar prosseguimento à defesa do Japão, porque eles não estavam preparados para lutar uma guerra frontal. Enquanto o Exército Vermelho avança, Boxcar está voando. Um segundo ataque aéreo está em andamento. Em Tóquio, o Partido da Guerra ainda está rebelde. Eles concordam relutantemente que a rendição pode ser inevitável, mas não pode ser incondicional. Para o Partido da Paz, atribuir condições seria equivalente a continuar a guerra, porque aquilo jamais seria aceito pelos Estados Unidos. O Boxcar e o The Great Artist chegaram a Nagasaki às 10h56 da manhã. Eles começam uma aproximação de bombardeio. Na Casa-Mata Imperial, as discussões estão em andamento. Consegui. Estou vendo a cidade. Manda ver, Birra. A discussão entre o Partido da Guerra e o da Paz se aquece. O Homem Gordo é lançado às 11h02 da manhã. E explode a 3,2 quilômetros do centro de Nagasaki. Trinta minutos mais tarde, as notícias do bombardeio em Nagasaki chegam ao alto comando. Aquilo não mudou a dinâmica. Não afetou em nada. Os dois partidos continuam a discordar sobre os termos da rendição. A reunião é suspensa. Parece que mais uma vez o Partido da Guerra conseguiu adiar a rendição. Entretanto, Hasegawa descobre que a invasão soviética provoca um impacto grande no Partido da Paz. O Exército Vermelho se aproxima rapidamente do Japão continental. O Partido da Paz acredita que a continuidade da guerra provavelmente trará efeitos devastadores para o sistema imperial. O comunismo e o imperialismo não são compatíveis. Sob a influência soviética, o sistema imperial vai perecer. O Partido da Paz acredita que, por mais pragmático que os americanos sejam,
pode haver com eles mais chances de manter o imperador japonês depois da rendição do que com os soviéticos revolucionários. E assim, eles se voltam à única pessoa que pode impor a rendição ao exército, o imperador. Mas convencê-lo a fazer isso não será fácil. Ele é a figura central da campanha militar no Japão. Os soldados japoneses aprenderam que sua missão é lutar pelo imperador. Eles devem lutar para morrer, e não simplesmente levantar uma bandeira branca e se render. O fato de o imperador agora se posicionar a favor da rendição vai ser um choque devastador. Às 10 horas do dia 14 de agosto, o alto comando se reúne na casamata imperial. Desta vez, o imperador está com eles. O Japão vai se render incondicionalmente. Eu decidi aceitar a Declaração de Potsdam. Aquilo era um golpe para o Partido da Guerra. Tradicionalmente, o imperador sempre se posiciona ao lado de seu fiel exército. O imperador pensou que se aceitasse a posição do exército, aquilo faria a casa imperial vir abaixo. No dia 15 de agosto de 1945, o imperador Hirohito anuncia sua decisão ao povo. Apesar de todos terem feito o seu melhor, resolvemos abrir caminho para uma paz grandiosa para todas as gerações futuras, suportando o insuportável e tolerando o intolerável. Hasegawa acredita que não foi o horror da bomba atômica que provocou a rendição do Japão, mas a ameaça proposta pela invasão soviética. A entrada soviética na guerra realmente fez com que o imperador percebesse o quanto seria perigoso continuar naquela guerra. Para Barton Bernstein, isso torna o arremesso da segunda bomba atômica, jogada em Nagasaki depois da invasão soviética, um ato trágico e completamente desnecessário. A bomba em Nagasaki não fez diferença na antecipação da rendição do Japão. E então, uma bomba foi jogada desnecessariamente, matando entre 60 e 70 mil pessoas. Agora, depois de nos aprofundarmos nas informações, podemos revelar a série de eventos que levaram ao ataque americano com bomba atômica em Nagasaki. 19 dias para o desastre. Nagasaki é poupada do bombardeio mortal americano. Enquanto Sakui Shimohira e sua irmã dormem profundamente, o presidente Truman recebe um relatório confirmando que os Estados Unidos possuem bombas atômicas viáveis. A bomba vai salvar vidas americanas, mas por outro lado matará milhares de civis japoneses. Essas mortes parecem nunca ter sido levadas em consideração. Se analisarmos os arquivos, não vamos achar nenhuma consideração de Truman, ou do secretário de guerra Stimson, ou de pessoas próximas a esses homens, levantada em relação a se a bomba deveria ser usada. 3 dias para o desastre. Em 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica americana é jogada em Hiroshima. Em apenas um instante, 80 mil pessoas morrem. 2 dias para o desastre. Os líderes japoneses ainda estão desesperados para saber se a União Soviética pode mediar uma pausa na hostilidade em vez do Japão se render incondicionalmente.
Preservar o sistema imperial é sua prioridade máxima. Assim como os americanos, eles não levam em consideração a sua própria população civil. Para o exército, não importa que civis sejam mortos. Realmente não importa. 12 horas para o desastre. A Rússia rejeita o pedido de mediação feito pelo Japão e declara guerra. 9 horas para o desastre. Embora outra bomba nuclear pareça irrelevante, o Super Fortress Boxcar decola da base aérea de Tinian carregando o Homem Gordo, um dispositivo nuclear de 4,9 toneladas. Seus alvos, Kokura ou Nagasaki. Uma terrível contagem de corpos parece inevitável. Mas os Estados Unidos estão mais interessados em testar sua nova arma e manter sua superioridade em relação aos soviéticos. Em 1945, a Segunda Guerra Mundial tinha se tornado uma guerra totalitária, na qual as coações e restrições em relação aos alvos fora de combate foram se desgastando. Depois de anos de luta brutal, qualquer senso de humanidade parece ter desaparecido de todos os lados. 7 minutos para o desastre. Boxcar começa seu voo de bombardeio sobre Nagasaki. Segundos para o desastre. O Homem Gordo é arremessado. 43 segundos mais tarde, às 11 horas e 2 minutos, o Homem Gordo explode. Quarenta mil pessoas morrem em segundos. Outras milhares morrem de envenenamento por radiação. Mas para os sobreviventes como Sakui e Sumiteru, é um inferno na Terra. Logo depois, todos começaram a nos discriminar. Eles diziam coisas do tipo: "Você está suja, não se aproxime de nós." Eu me deitei nos trilhos do trem umas 2 ou 3 vezes, mas acabei me levantando. Eu precisava continuar a viver, mesmo sozinha. Se eu morrer aqui, não haverá mais ninguém para colocar flores nos túmulos dos outros. Não existe ninguém como eu. Ninguém foi diretamente atingido, sofreu tamanhos ferimentos e passou 3 anos e 7 meses no hospital. Eu preciso ver o fim das armas nucleares com meus próprios olhos. Eu preciso viver até lá. Atualmente, 9 países possuem bombas atômicas, incluindo um país não confiável como a Coreia do Norte e os inimigos jurados Paquistão e Índia. O arsenal mundial é composto por aproximadamente 20 mil dispositivos. Isso é suficiente para matar toda a população humana várias vezes. Versão Marshmallow São Paulo.